Diz assim: porém, podem me aguentar mais um pouco? Podem me aguentar mais um pouco? Por favor, tenham paciência comigo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Prometi a Cristo a mão de vocês em casamento, apresentando-nos como uma virgem ao seu marido. E agora receio que, assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Assim como Eva desviou, assim como a serpente desviou Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. O pecado, ele trouxe coisas novas para a condição humana. O pecado mudou a natureza do homem, certo? Mudou. A natureza do homem era focada no temor a Deus, no desejo de agradar a Deus, girava em torno da palavra de Deus, da criação de Deus. A alegria do homem era estar com Deus pessoalmente na viração do dia e acreditar em tudo que saía da boca de Deus. Então, com o pecado, surgiu um sentimento novo, que é o avesso, que é reverso, que é literalmente o contrário daquilo que o homem tinha quando tinha comunhão com Deus. Deus falou, para você ter uma ideia, Deus falou: não coma do fruto da árvore do meio do jardim, porque se você comer, você morrerá. Não é isso que Deus disse? E a serpente, o que ela disse? Não morrerás, mas ficarás inteligente, terás sabedoria. Deus não quer que você tenha sabedoria. Você está vendo o paradoxo? De um lado uma coisa, do outro lado outra coisa totalmente diferente. E assim, por conseguinte, tudo que o diabo fez foi contrário à natureza humana, à natureza divina e à palavra de Deus. Alterou completamente o sentimento do homem. O homem não conhecia a desobediência, não conhecia o pecado, não conhecia o prazer de fazer a sua própria vontade, ele não conhecia a soberba luciférica de mandar na sua própria história, de escrever a sua própria história. Isso é uma soberba luciférica, isso é um sentimento luciferiano. O do homem era fazer o que Deus mandava. O homem tinha prazer em fazer do jeito de Deus. Só que com o pecado, esse prazer ele foi revertido. Isso mudou. A natureza do homem mudou. Os interesses do homem mudaram. Aquilo que agrada ao homem mudou. Só que Deus não mudou por causa do homem. Deus continuou na mesma posição. A palavra de Deus, ela é imutável, e ela não volta atrás, e ela não volta vazia. Aleluia. Mas o homem mudou. Eva
foi enganada pela serpente, ela enganou-se. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: eu acho que vocês caíram no mesmo engano de Eva. Vocês caíram no mesmo engano. Eu estou pensando que o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Coríntios, eu estou pensando que os interesses de Jesus, eu estou pensando que aquilo que é a vontade de Jesus, aquele prazer que vocês deveriam ter de agradar a Jesus, de servir a Jesus, de fazer a vontade de Jesus, não existe mais, porque foi substituído pela soberba, pela sabedoria deste mundo, que é loucura para Deus. Em outras partes ele fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E aí o homem perdeu o foco, perdeu o rumo da sabedoria de Deus e voltou para a sabedoria própria, as conclusões próprias, o prazer de agradar a si mesmo, o desejo de fazer a sua própria história e colocando Deus como provedor dos seus desejos e sentimentos. Inverteu. Aquilo que o diabo fez lá no Éden, ele fez também na igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E se você pega aqui, nesse mesmo capítulo, 2 Coríntios 11, ele ainda fala mais aqui, do versículo de 12 a 15, eu vou ler só um trecho. E não é de admirar, Satanás faz isso o tempo todo, disfarçando-se de anjo de luz. Ele está dizendo para as pessoas daquela grande igreja da cidade de Coríntios, que eles estavam no engano da serpente, e que Satanás, a serpente, se disfarçava de anjo de luz para poder alimentar aquele engano ali naquele lugar. É terrível esse negócio, né? Fala para mim. Fala para mim. Quer dizer que Jesus vai lá na cruz, faz o sacrifício que Deus recebe. Quer dizer que os pregadores saem pregando o Evangelho. Quer dizer que a palavra tem eficácia, tem eficiência, e as pessoas têm os seus pecados perdoados, começam a viver uma nova realidade, com esperança de salvação, restitui-se a alegria de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. De repente a serpente chega, a igreja assemelha-se ao paraíso, ao Éden, porque a igreja é semelhante ao Éden, porque Deus fala na igreja. Deus fala na igreja, assim como falava no Éden. Deus opera, Deus dá ordens, Ele fala: eu quero que você diga isso, eu quero que você faça assim, eu quero que você ande por aqui, eu quero que você haja dessa forma. Deus operante no meio da igreja. Mas aí chega a serpente e muda, e o homem ele deixa de servir a Deus, de ter prazer em agradar a Deus, de se preocupar, de se envolver com a vida da igreja, com a palavra de Deus. E ele continua ali naquela reunião, naquela fantasia religiosa, achando que está tudo do mesmo jeito, achando que a sabedoria é que está evoluindo o sistema religioso, que quem não está seguindo essa linha de raciocínio está enganado, é retrógrado,
não está evoluindo, não está com o Espírito de Deus, e o homem começa a achar-se maior até do que Jesus, de certa forma, porque os concílios humanos, o que as decisões humanas concluem e decidem é que prevalece até sobre a palavra de Deus. E assim continua. Aí você fala, pregador, mas você é muito pessimista. Não, eu estou ficando doido de tanto buscar Jesus na Bíblia e ver o que Jesus fala, e é diferente do que o homem desse tempo, da igreja desse tempo, concorda. Você não encontra Jesus na pregação e no sistema e no modus operandi da religiosidade desse tempo. Você não encontra Jesus, esse Jesus aqui do Evangelho, você não encontra. É muito difícil. As pessoas dizem que o que Jesus pregou aqui no Evangelho é para judeu, é para fariseu, que agora nós vivemos uma nova época e o que prevalece é a direção do Espírito Santo, e você pode vir do jeito que você está e continuar do jeito que você quiser, que o Espírito Santo no final da história vai conseguir convencer a Deus da sua capacidade de ser salvo. É como se fosse um purgatório vivo, de pessoas vivas. É que Deus ele vai purgando ali o pecado das pessoas sem que elas nem desejem. A pessoa às vezes nem quer deixar aquela atitude, aquela condição, aquela cultura familiar, aquele sentimento pecaminoso. A pessoa, quando ela está a sós consigo mesma, os pensamentos dela são pensamentos carnais, são pensamentos desfavoráveis à vontade de Deus, são pensamentos egoístas, são pensamentos vingativos. A pessoa não consegue pensar nada equivalente aqui àquilo que Jesus espera do homem. A pessoa não faz nenhum projeto para desenvolver junto à igreja, a pessoa não testemunha de Jesus, não lê um versículo da Bíblia por dia, não tira 10 minutos para orar, a pessoa não tem a menor força mental para poder optar, no mínimo que seja, pelas coisas de Deus, pelas coisas de Jesus, certo? Mas mesmo assim se consideram salvas, mesmo assim se consideram em comunhão com Deus, achando que vai tudo bem. É o que o apóstolo Paulo chama aqui, na minha maneira de entender, de cair novamente no conto da serpente. É estar novamente envolvido pela serpente, é ter sido salvo e ter sido enganado pela mesma serpente que enganou Adão e Eva no jardim do Éden. É a pessoa estar na igreja e ser seduzida pelo anjo de luz, que se disfarça da serpente, ela se disfarça de anjo de luz e chega com propostas mirabolantes, extraordinárias, seduzem e devolvem a pessoa àquela condição contrária à expectativa de Deus, devolvem a pessoa à maldição do jardim do Éden, voltam com a pessoa para o egocentrismo, para cultuar a si mesmo, para fazer de si mesmo o centro da sua própria atenção, de sair do foco de Deus, de sair do foco da palavra de Deus, de
desprezar e menosprezar a igreja, de desprezar e menosprezar a palavra, de desprezar e menosprezar o próprio Jesus de Nazaré. Porque aquele que ama Jesus, ele faz a vontade de Deus. Aquele que realmente está em comunhão com Jesus, ele se preocupa com a igreja, ele prioriza a igreja. Aquele que realmente está na direção de Deus, ele tem uma vida transformada e ele vence o pecado. Aquele que realmente está em comunhão com Deus, ele participa do crescimento da igreja. Por exemplo, o Lucas Miguel, ele está participando do crescimento da igreja. Os outros bateristas que não estão aqui no momento, mas ele está segurando a onda, segurando o negócio. Porque isso é da mãe dele, do pai dele. A mãe dele tem 15 anos que está aqui segurando essa igreja através do seu louvor, segurando a igreja. Eu não vejo ninguém no fim do culto agradecer, mas ela é voluntária. Ela é voluntária. Ela faz para Jesus. Devia ser uma pessoa estimada, muito mais do que é, e valorizada, porque ela está cumprindo um papel de servidão. Ela está servindo a Jesus com a sua própria vida. Muitas vezes ela não tem condição de vir, muitas vezes nós tivemos que ir na casa dela buscá-la, certo? Mas ela vem, e ela está aqui, entendeu? E quando eu fico e vejo o estado dessa igreja na sexta-feira, estou aqui, olhando aqui, meu irmão, eu vou te falar, a vontade de fechar a Bíblia e falar, eu vou embora. Que frieza, que maldade foi feita comigo como pregador. Como é que deixa um pregador numa situação daquela que essa igreja me deixou na sexta-feira? Que frieza, que distância, que gelo. Aí no próximo dia o resultado é esse, as cadeiras todas vazias. Por quê? Porque as pessoas, por mais que seja ruim a minha pregação, as pessoas, elas estão se afastando, sendo afastadas, e isso motivado por alguma orientação ou por algum sentimento, porque ninguém faz o que acha que é errado, todo mundo faz o que acha que é certo. Então, se a pessoa vem numa igreja na sexta-feira à procura de uma profecia e no domingo ela já não vem, ela está achando que é certo o que ela está fazendo. E o que é isso? É a serpente que já enganou, que corrompeu, que tirou da direção de Deus, que tirou do foco de Deus. A pessoa ela passa a achar que não precisa de igreja, a pessoa passa a pensar que sabe mais do que o pregador que Deus levantou, porque eu só estou aqui porque eu acredito que Deus me levantou para acreditar. A pessoa que não respeita aquilo que Deus está operando, a pessoa que não enxerga o que Deus está fazendo, cega, como a serpente. O apóstolo Paulo, você conhecia esse versículo? O apóstolo Paulo disse que, assim como a serpente cegou Eva, eu creio que ele está cegando vocês aí da igreja de Corinto. E assim é de toda a comunidade cristã desse tempo. Aí você fala, não, a igreja ela está avivada. Olha, o pastor Valdomiro Santiago, ele abraça as pessoas e elas são curadas.
Olha, você vai estar, e olha que coisa maravilhosa, o pastor Cláudio Duarte faz palhaçada para todo mundo rir. A igreja está avivada, está nada. Tem nada de avivado. Avivada está a igreja das fazendas, a igreja das periferias. Você chega lá, está todo mundo de terninho, com a biblinha na mão, profetizando, feito doido. A pessoa chega na igreja, antes de começar o culto, ela ora 15, 20 minutos. Quando você fala Jesus, ela até desmaia, tanta emoção espiritual. Essa está avivada. Mas a igreja, de modo geral, é essa igreja aqui, ó. É a igreja de Laodiceia. E eu não quero que essa igreja chegue lá. Eu acredito nesse negócio aqui, por isso que eu estou pregando essa palavra. Eu acredito na palavra de Deus, na promessa de Deus para a igreja. A pastora Keila está em casa, mas ela não está em casa porque ela não quer vir para a igreja, não. Foi porque Deus mandou ela descer no tal de olento que crente desce aí, que nem sei onde é que fica isso. Por causa dessa igreja, por causa dessa frieza espiritual que está prevalecente aqui nesse lugar. E ela está descendo no tal do oleiro. E já tem um bocado de dia. Eu estou achando difícil até me comunicar com ela, porque ela está num estado assim, parecendo que ela chegou lá no planeta dela. Recentemente. Deus que me guarde. A gente chega lá e ela fala, você está pensando isso, mas não é assim. Eu falo, meu Deus do céu. Tudo para vencer essa barreira maligna que tem tirado as pessoas, porque eu nunca vi um negócio desse na minha vida, tanta frieza como está acontecendo aqui nessa igreja. Então eu quero deixar esse detalhe aqui, ó. Essa visão do apóstolo Paulo. Isso não é um problema só dessa igreja. Era um problema da igreja de Coríntios há 2000 anos atrás. Certo? E a raiz do problema é que a serpente que enganou ela entrou na vida, certo, de muita gente por aí. E aí a pastora Keila teve até um discernimento com relação a esse negócio. Você lembra da gente preservar o altar aqui da igreja? De repente não podia subir, tinha isso, tinha aquilo. Aquilo ali foi uma visão que Deus deu para ela também, da gente consagrar o altar, não deixar mudar a situação espiritual do altar dessa igreja. E pessoas dizendo que eu não sei pregar, que o que eu falo não tem condição, que eu sou o cão, do capeta, querendo mudar também o rumo da palavra. Mas durante esses 2 anos não foi alterado nem o poder do altar, nem o rumo da palavra. Então aí o diabo ele foi para o povo. Entendeu, Lorena? Cegando as pessoas, endurecendo o coração das pessoas. E é isso que está acontecendo. Tanta gente que podia estar no culto de domingo, tá, sabe, sei lá, sexta-feira eles vêm, querendo receber uma oração do profeta. E aí o profeta não está aqui, ficou olhando os caras feios comigo, como se eu tivesse medo dos caras feios. Mas aí o apóstolo Paulo ele fala isso aqui. E essa característica, se você não fizer show nas igrejas, por isso que essas igrejas estão virando shopping, não é verdade? Está virando shopping, essas igrejas grandes aí, que parece que já vão fazer uma aqui, nesse clube aqui do Livro do Campo, é um shopping, porque não tem mais aquele apelo da palavra, aquele negócio de vamos dobrar o joelho e vamos ouvir Deus falar. Não tem mais. As pessoas hoje elas vão na igreja para ir no shopping. Elas vão na igreja para dançar quadrilha. Elas vão na igreja
que fechou aqui essa semana um pub, que é um bar feito para crente. Ainda bem que fechou. Porque as igrejas não deixam. O bar é lá dentro das igrejas. Se abrir muito forte. Coisa esquisita. Coisa esquisita. A serpente dominou. Do mesmo jeito que fez com Eva lá no Éden, fez com a igreja. Aí você fala, pregador, você está cada dia mais duro. Estou não. Olha só o que está escrito do próprio Jesus. Eu vou terminar aqui agora, mas eu quero trazer Jesus aqui para poder ver se a gente acha Jesus nesse negócio. Apocalipse 3,15, de 15 a 17. Eu vou ler só um pedacinho aqui. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrada, porque você não é fria nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Você sabe que isso diz respeito à igreja desse tempo? Como é que você sabe que é porque os principais estudiosos da Bíblia, escatólogos, pessoas que estudam as profecias, o futuro revelado na palavra de Deus, eles concordam com isso, que a igreja de Laodiceia, a quem é dirigida essa palavra, é a igreja desse tempo, é a igreja morna. Você não é fria nem quente, e essa, para o seu governo, é a condenação ou a reprovação mais contundente de Jesus e da palavra de Deus. Eu vou te vomitar. Você vomita aquilo que você tem nojo, aquilo que está te fazendo mal. E é isso que Jesus diz para a igreja de Laodiceia, a igreja desse tempo, a igreja que recebeu o conselho da serpente, como Eva recebeu no jardim do Éden. Você acha que Jesus está preocupado com essa igreja que vai ter um grande avivamento, como todo mundo fala há 50 anos? Cadê avivamento? O que está tendo é um esfriamento. Aqui, a maior denominação do Brasil é a Igreja Assembleia de Deus. A segunda maior agora é a reunião dos desigrejados, é o grupo de desigrejados, aqueles que são cristãos, mas não frequentam a igreja. Mas isso é coisa antiga, isso já aconteceu na Europa. Lá não tem mais igreja de crente. E está acontecendo. A serpente, ela fez com o Evangelho e com a igreja a mesma coisa que ela fez com Eva, com Adão e Eva, no jardim do Éden. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você acha que Jesus não conhece a condição do homem? Você acha que Jesus não conhece a essência do homem? Você acha que Jesus é bobo? Você acha que Jesus é o Jesus do catolicismo? Aquele Jesus pregado na cruz, pregadinho na cruz, coitadinho, humilhado. Você acha que Jesus é esse Jesus? Não, Jesus é Deus. Deixa eu te mostrar aqui o que está escrito em Lucas, no capítulo 12. Eu vou folhear na Bíblia aqui. Lucas 12, de 1 a 3. Não, você está usando uma tradução, eu vou ler o meu aqui, tá? Você não vai não. Essa tradução que você está usando aí é a do Almeida, não é? Não pode ficar tranquilo, que eu vou ler aqui, o pessoal confia em mim. Lucas 12. Vou te mostrar aqui como é que Jesus avalia o ser humano.
diz assim, olha só, não vou ler todo o capítulo não, vou ler só o que está grifado. Vigiem vocês mesmos para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo ela será exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde a máscara vai cair e a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Você acha que alguém engana Jesus? Ele está dizendo aqui, olha, você que tem uma máscara religiosa, você que na hora da igreja é bonzinho, diz amém, mas quando você sai da igreja, que você vai viver a sua vida, você tira a máscara, ou você faz a sua própria vontade com máscara de crente mesmo, um dia a sua máscara vai cair. É Jesus que está dizendo aqui, Eu acho que quando a pessoa ela se afasta da igreja, a máscara dela começou a cair, porque aquele que realmente tem comunhão com Deus, ele se aproxima da igreja, ele não se afasta da igreja. Aquele que realmente segue Jesus, ele se aproxima da igreja, ele não se afasta da igreja. Na minha maneira de entender a palavra de Deus, é impossível alguém amar Jesus e não amar a igreja. Alguém concordar com Jesus e não concordar com a igreja. Alguém querer o que Jesus tem, mas não querer a igreja, que é o que Jesus mais tem. Que Ele é que é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, é o diretor da igreja, é o que fomenta a igreja, é o que vai vir buscar a igreja, é o que abençoa a igreja. É impossível alguém ter Jesus e não ter amor pela igreja, e não lutar para o crescimento da igreja. Antigamente eu dizia, você tem que trazer um convidado. Agora as pessoas elas estão regredindo tanto em diante, que a gente fala, você precisa de vir para a igreja. Não é nem trazer convidado, é vir para a igreja. Fala, trazer convidado é uma coisa que... As pessoas estão regredindo. Tem umas pessoas aqui que eram dizimistas, e que tinham o maior prazer de ser dizimista, e que atribuía a sua prosperidade, a sua fidelidade, certo? Aí de repente elas pararam, deixaram de ser dizimistas, e deixaram até de vir na igreja, certo? Mas não deixou de ficar enchendo o saco, pedindo reza, pedindo oração, não deixou. Coitado daquela. É o tal de, pastora, eu estou numa aflição. Eu falo, filho, para com esse negócio. Não deixou de precisar. Tem alguma coisa errada. Graças a Deus que o altar dessa igreja, que a palavra dessa igreja continua tendo milagre. E quando a pastora Keila está pregando, ela prega dentro desse raciocínio, porque essa é a orientação de Deus para essa igreja. É por isso que quando as pessoas precisam de um milagre, elas vêm aqui e encontram, porque aqui o altar não foi invadido pelo diabo. E para esse altar ter fogo, é preciso ter essa palavra. É preciso não ter medo de ver o que está acontecendo e ter fé que Deus vai continuar operando dentro da vontade de Deus. Porque é muito fácil você pregar o Evangelho da Graça. É muito fácil você dizer, olha, Jesus te ama, nós vamos fazer aqui a campanha
da esperança, nós vamos fazer um projeto de vida. Rapaz, quando fala em campanha e fala que vai ter exorcismo, expulsar demônios, essa igreja enche. Esse mês passado aí, essa igreja estava cheia na sexta-feira, falou que expulsa demônio e ora com revelação. Era só a gente começar a expulsar demônio e orar com revelação. Você tem que prometer bênção. Jesus te ama. Sabe aquelas bênçãos que você não recebeu até hoje? Até o final do ano você vai receber. Nós vamos estar aqui orando por você. Tá aqui logo. Tá. E Pix. Toda hora o Pix piscando. Pix. É muito fácil. Pix. É muito fácil, mas isso é contaminar o altar. Isso é alterar a palavra de Deus. Isso é abrir mão da ação do Evangelho, da ação do poder de Deus. E nós não queremos isso perceber. Agora, o outro lado também é verdadeiro, porque pessoas que já estiveram aqui, talvez não voltem mais. Porque agora Deus vai trazer outras pessoas, porque a obra é dele. Glória a Deus. Um dia nós estivemos numa garagem, numa casa, depois nós fomos para uma casa, depois nós viemos para cá. Então a obra de Deus, ela está aí, do jeito dele. Então essas pessoas, talvez elas estejam sendo retiradas até pelo próprio Deus, porque quem escuta serpente não cabe nesse lugar. Quem escuta a cobra, o vermelho, não pertence a essa obra. E não deixa saudade, nem eu pelo menos nem lembro. E aqui muito menos. Agora, Deus tem um plano. E se Ele tem um plano, daqui uns dias Ele vai trazer as pessoas. E vocês que estão aqui, certo? Vão continuar recebendo o que vocês têm recebido até aqui. Porque as coisas mudam. As coisas mudam. Às vezes a gente perde. Mas isso faz parte do engano da serpente. A serpente coloca na cabeça das pessoas que nada é imutável. Como é que foi que Deus disse mesmo? Certamente morrerás? Não, ninguém morre. É que Deus, a serpente facilita tudo. A serpente facilita. Ela coloca lacinho, você entendeu? Ela joga perfume no monte de merda. Eu falei que tem que está dentro daquela caixa. Ela engana. Tem muita gente indo no engano da serpente, como disse aqui o apóstolo Paulo. E Jesus, ele tem a visão dele dessa situação. Está aqui, eu vou ler rapidamente aqui. Em João 6, 35 e 36 tem uma frase que fala assim: ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Ele sabe quem acredita nele e quem não acredita nele. Ainda que me tenham visto em ação, ainda que tenha comido o pão da multiplicação, ainda que tenha recebido milagre, que tenha encontrado prosperidade, que tenha encontrado cura, que tenha encontrado tanta coisa, porque quem acredita em Jesus, segundo o conceito de Jesus, faz a vontade dele. Não tem como dizer que é para ele, né? Para Jesus, que acredita em Jesus, certo? Se não amar Jesus. Ele fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós.
só durante o processo de culto de igreja. Não, é aquela relação de vida. Você está em mim, eu estou em você, sabe? Quando a gente está em Cristo, o pensamento da gente muda. A pessoa que acha que está em Cristo, que mantém os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos desejos de antes de conhecer Jesus, ele não mudou. Ele está dentro dessa situação que Jesus fala aqui, com a máscara de cristão. Mas ainda dá tempo de tirar. Olha só como é que são os seus pensamentos quando você está sozinho. O que é que você deseja? O que é que você sonha? Como é que anda? O que é que Deus está vendo em você? Porque Ele está vendo. Quando você está fazendo um projeto, você está fazendo um projeto para agradar a Deus dentro daquilo que Deus, ou você está fazendo um projeto sexual para aumentar o seu nível de prazer, ou você está querendo desfrutar mais das coisas dessa vida, sabe, porque você merece, você trabalha muito. É isso que eu estou dizendo, é nesse nível. Porque aquele que realmente está em comunhão, intimidade, que está vivendo dentro do projeto de Jesus, sabe? Talvez as coisas mudem muito no mundo, as coisas têm mudado, mas tem gente que não aceita, que não vê, que vê, mas não se toca. Mas as coisas têm mudado muito no mundo. E Jesus ainda fala aqui, em João 5, de 37 e 38, o Pai que me enviou me confirma, só que vocês não percebem isso. Tem gente que menospreza Jesus. Quando alguém menospreza a igreja, está menosprezando Jesus. Quando alguém ataca a igreja, quando alguém persegue a igreja, está perseguindo Jesus. E aí ele fala o louco, o fanático do pregador. Não. O que foi que o apóstolo Paulo disse? O que Jesus disse para o apóstolo Paulo? Lá em Atos, capítulo 13, me parece. Não me lembro bem o verso, capítulo 9. Ele falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja, não estava perseguindo Jesus. Mas quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem menospreza a igreja, menospreza Jesus. Quem se afasta da igreja, se afasta de Jesus. Aí fala: mas eu não sinto a presença de Deus. Pode sentir arrepio. É igual eu falo, às vezes o vento vem e arrepia a pessoa. Mas na hora que o capeta vem, eu quero ver se a pessoa fica abatida, ou se ela estremece, ou se ela se entristece, ou se ela entra em depressão, ou se ela fica falando que vai suicidar, ou se ela fica xingando. Eu quero ver uma pessoa reagir espiritualmente, solitariamente, é quando o bicho vem, quando tem que vencer o capeta. Aí eu quero ver se a fé da pessoa realmente funciona só. Porque Jesus criou a igreja foi para isso. Foi para que a gente se fortaleça e consiga enfrentar a força contrária, que não é pequena. Certo, irmãos? Então eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Cuidado com esse engano. Esse engano ele é fluente, ele está no nosso meio. Por exemplo, o homem é mortal, sim ou não? O homem morre. As pessoas se esquecem disso. É porque o diabo disse lá no Éden: você não morrerá. Então o sentimento diabólico ele está tão fluente que se você for falar para alguém como eu pregador, falar de morte, a minha palavra é rejeitada, a minha pessoa é rejeitada, eu me torno um pregador idiotizado.
Porque as pessoas elas estão tão dentro do sentimento edênico, de acordo com a afirmação da serpente, que o homem mortal, que pode morrer a qualquer momento, não se prepara para a morte, não considera-se mortal. Eu falava para meu pai, doente no coração: pai, o senhor tem que buscar Deus, porque o senhor está ruim de coração, mas eu sou que nem pedra, eu não morro nunca. Pouquinho tempo depois ele morreu. Mas as pessoas elas não consideram a possibilidade da morte. É a serpente, não morrerás. A gente anda, certo, envenenado e não sabe. Você quer ver mais? A gente vive numa. Você sabe qual é a velocidade da Terra em torno de si mesmo? Vou falar por alto. Não leva a sério o valor não, mas é aproximadamente em torno de 29 mil quilômetros por minuto. Ela gira assim, ó, no movimento de rotação. Rapaz, nós estamos agora num planeta que está rodando a vida, qualquer saída de órbita, você vai parar lá em Marte, que restar de você. Tem lugar que está tendo maremoto, está tendo terremoto, está tendo esquentamento do planeta, e a pessoa é epidemia, passa a epidemia e ninguém nem lembra mais, nem ninguém morreu. As pessoas elas estão tão contaminadas pelas mentiras do diabo, certo? E é assustador, chega a ser assustador de ver o nível do engano entre os seres humanos nesse tempo. Você sabe por que isso? Para terminar mesmo agora, preparando o homem para aceitar a mentira, o pai da mentira, o anticristo. O homem está preparado para aceitar o anticristo, aceitar a mentira, aceitar o bezerro de ouro. Está completamente preparado. Está completamente preparado. É só o bicho chegar, tá lá, todo mundo já adorava o bezerro de ouro esse dia que dura. É só chegar, que está tudo preparado para aceitar o anticristo. As pessoas estão cegas, as pessoas estão contaminadas pela serpente, no engano de Eva, as pessoas estão afastadas da igreja, menosprezando a igreja, as lideranças da igreja estão cada dia mais corruptas e corrompidas, fazendo bezerro de ouro por aí, certo? Para o povo adorar, entendeu? As pessoas envelhecem e comemoram aniversário. Vou terminar essa brincadeira. A gente não pode comemorar aniversário, porque é um ano a menos de vida, né? Mas isso é brincadeira. Irmãos, então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Vamos comemorar aniversário de criança, mas depois dos 30 a gente para. Certo? E vamos tomar cuidado com esse negócio. Porque não tem nada bem. Não tem nada bem. Tiago, agora é para terminar mesmo. Tiago capítulo 4, nessa Bíblia aqui, ela é maravilhosa, a tradução desse texto. Tiago capítulo 4. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. A partir do versículo 7. Eu vou ler só esse aqui e vou terminar. Então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo, e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus, e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam
vocês estão no fundo do poço. Era o líder da igreja, irmão de Jesus, falando para toda a igreja da época. Podem começar a chorar, não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor, só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus. Esse é o sentimento bíblico. A humanidade está no fundo do poço. Vocês veem televisão? Vocês veem aquela guerra na faixa de Gaza, aquele povo sofrendo? Você tem agradecido a comida que você tem para comer na sua casa? Você tem agradecido? Você tem visto aquelas crianças passando fome, aqueles pais de família, andando 1000 quilômetros para fugir do bombardeio do judeu? Vocês têm visto lá na Síria, lá na Líbia, aquele povo? Eu tinha casa, agora não tem mais. Estão explodindo os hospitais. Vocês estão vendo? Lá na Ucrânia. O que é que vai acontecer agora com essa mudança de presidente lá dos Estados Unidos? Nós estamos numa situação, mas parece que não. A mente está cauterizada. Ao invés da pessoa se ajoelhar para buscar a Deus, ela está querendo criticar a igreja, menosprezar a igreja, fazer festa na igreja, dançar quadrilha na igreja. Igreja é lugar de buscar a Deus, de chorar na presença de Deus, de se humilhar na presença de Deus, de pedir misericórdia para Deus. Recebe essa palavra. Recebe. Vamos aqui para encerrar. Vamos pedir para o Senhor trazer sobre nós libertação desse mal que invadiu a nossa igreja, que invadiu a igreja de modo geral, no sentido de mudar tanto o sentido do Evangelho, no sentido de mudar tanto a leitura do Evangelho, a ponto de caber essa comparação, essa análise, comparando com o que o apóstolo Paulo disse a respeito da invasão da serpente no território da igreja. Então vamos encerrar esse culto. Quero encerrar esse culto com uma música, deixa eu colocar aí. Coloca aquela que você ouviu humilhar, aquela que vocês cantaram aqui. E é um momento, então, da gente se humilhar na presença do Senhor. É um momento da gente, com reverência, pedir misericórdia para Deus, para tirar desse embaraço, tirar nossos pés desse embaraço, tirar a nossa vida desse embaraço, tirar essa igreja desse embaraço, nos fazer ver a coisa com os olhos de Jesus, nos fazer ver a coisa dentro da expectativa de Deus, nos fazer buscar uma consciência mais compatível com a palavra de Deus, nos ajudar a nos desvencilharmos dos enganos deste tempo, porque talvez não haja outra chance. A chance que Deus deu é a chance da igreja. Se você perder essa oportunidade, para nós que somos cristãos, não há outra oportunidade. E agora é tempo de juntar, irmãos. É tempo de juntar, com muita dificuldade. Porque a guerra que nós estamos enfrentando aqui no Brasil é uma guerra moral, é uma guerra de sentimento, é uma guerra de palavras, é uma guerra. Aquele que quer buscar, ele encontra, mas o mundo caminha para uma situação diferente, o mundo caminha para uma situação
por uma imposição de aceitação da mentira. Se você não lutar muito pela verdade, você vai acabar cedendo a essa ação da mentira. Se você não lutar muito pela verdade, se você não tiver muita coragem, certo? Você está muito próximo de ser envolvido pela mentira, de se deixar seduzir por ela. Mas nós estamos aqui, o altar dessa igreja tem sido preservado, e aqui existe coragem de pregar uma palavra capaz de buscar a direção do Espírito de Deus. E aqui a gente ainda expulsa demônio, e aqui a gente ainda vê Deus operar milagre. Certo? Então eu quero que você entenda isso nessa noite, e que você procure valorizar esse negócio e fazer a sua parte, porque muita gente vai, pelo que eu tenho visto lá dos amigos da porque o profeta é assim, deixa eu falar para vocês, o profeta é assim, eles nunca estão sozinhos. Fala, pastor, não está sozinho não. Tem profeta do Brasil inteiro ligando para ele. Irmã Keila, e tudo falando a mesma coisa. Entendeu? E aí ela ora também para o profeta do Brasil inteiro. Sabe, esses povos assim, que tem um nível mais elevado, eles se consolam entre eles. Certo? Então eu estou dizendo para você, aproveita e desembaraça seus pés e procura lançar-se mais seriamente. Leia essa passagem bíblica, vou colocar ela até lá no grupo, copiar, vou colocar lá, você lê ela, meditar. Nós estamos no fundo do poço, certo? E a gente precisa